Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 129 e aqui do meu lado está o belíssimo Ícaro com essa camisa mais linda ainda. Isso que eu ia falar, belíssimo, faz uma camisa, né? Que aí, bela camisa, hein? Tudo bem? Tô de volta aí. Beleza aí, galera? Beleza, Salve, beleza. salve. Do outro lado direito está o Gibson, no lugar de sempre. Aê, do outro lado direito. Tá grudado aqui, né? Com uma camisa não tão bonita assim, né? Eu quase moro aqui nesse lugar, né? Antiga camisa 2, a nova camisa 2. E aí o Fábio, meu irmão, que também tá com uma participação meio instável, digamos assim, como o time. Esporádica, né? Muitos compromissos por aí. É a vida louca. É, a vida louca. Tá complicado aí. E essa semana o Corinthians mostrou um pouco mais da sua cara, a sua instabilidade, né? Tivemos aí duas partidas essa semana que ficou bem claro que esse time não consegue segurar resultado, é um time, me parece, emocionalmente muito fraco. Tivemos aí a nossa derrota na final da Copa do Brasil. E esse jogo de hoje contra o Vitória, que conseguimos uma virada, o Corinthians que dificilmente fazia uma virada esse ano, conseguiu a virada com o Roger. E aí, só pra levar um empate que coisa também, mais improvável que isso, né? mais improvável é o gol do Neilton aos 48. Não, isso é bem comum no Corinthians de hoje. De bola aérea. Mas eu acho que é improvável pelo Vitória, que ele também não marcava fazia um tempo. Eu queria comentar, quando eu entrei aqui pra monitorar o live, aqui tava lá, Corinthians estável. Eu não acho que o Corinthians tá instável, cara. Ele tá estável pra cacete. Ele tá jogando ruim com mais consistência. estabilidade impossível. Ele tá jogando mal com consistência, cara. Tá bem consistente. Então fale um pouco dessa consistência do Corinthians, Essa por consistência é favor. ruim, né? Por favor. Não, cara, é o de sempre. A gente não consegue passar bem a bola. A marcação tá defeituosa, o time não volta fechadinho, né? Principalmente quando toma contra-ataque, aí volta no desespero. Penetração na área não existe, né? Ou é chuveirinho. Então, cara, o Corinthians é um buraco. E esse elenco é o que a gente tem até o fim do ano. Agora tem que segurar essa bucha do Campeonato Brasileiro. Esse elenco é o que a gente tem até o fim do ano, mas esse treinador é o que a gente tem até o fim do ano? E, cara, Não, eu acho que o Jair não vai sair. Eu acho que não é nem que a culpa não é do Jair, acho que a questão não é essa. Acho que a questão na minha visão, é a diretoria, né, cara? Porque quando a gente tava falando desde o começo do ano que o time vinha sofrendo desmanche, uma série de coisas que a gente já conversou, já choveu no molhado, eu acho que o corintiano, acho que mais até do que qualquer um, ele tem enraizado nele aquele espírito de, vamos lá, vamos ver se vai dar. Que acho que foi o caso de quarta-feira, né? Se a gente fosse pegar no racional da coisa, a gente não ia ganhar do Cruzeiro. Mas acho que bate aquele espírito de, vamos ver, será que vai dar e tal. Só que aí vem aquela ducha, né? Porra, Jonathan de titular já dá um frio na espinha aqui que... Tá, vamos acreditar, enfim. E fica nessa de vamos acreditar. Só que é mais ou menos o que o Gibson falou. Esse é o time que a gente tem, não dá muito pra tirar disso. Vamos acreditar. Aí já não dá mais pra acreditar. Eu não acreditei. Quando eu vi o jogo, eu falei, não. Enfim, acho que a gente vai falar um pouco mais dos jogos, mas no frigir dos ovos é cobrar a diretoria, cara, porque não dá pra ficar todo ano tendo que conviver com, desmanche, vem proposta, mas não dá pra segurar. Tá bom, mas aí, me vem e contrata os caras que... Acho que não dá pra, por exemplo, colocar a culpa no Jonatas, não dá pra colocar a culpa no Avelar, dá pra colocar a culpa em quem contratou esses caras. Claro. Porque assim, eu queria muito entender o que passa pela cabeça de um do Írio, do André, sei lá, quando ele olha e fala assim, legal, o Jonatas está livre no mercado, olha que puta oportunidade de mercado pro Corinthians. Eu queria entender como é que o cara, aonde se passa na cabeça do cara, tá começando a ser mais do mesmo, assim, sabe? Tipo, mas eu acho que tá partindo do princípio um pouco errado, assim, porque a debandada aconteceu e a diretoria não tem recursos para impedir isso. O problema, na verdade... A gente pode falar da diretoria de hoje, que tá fazendo um trabalho ruim? Tá fazendo um trabalho ruim, eu acho. Mas o buraco tá lá atrás, assim. A gente tem um rombo financeiro enorme. Lá atrás, que na verdade também tem a ver com a diretoria de hoje também, né? Mas, e aí a gente tá hoje pagando pelos erros históricos, pelo que aconteceu na história do Corinthians, né? O Corinthians tem esse desmanche todo ano, porque não consegue segurar jogador, porque faz contratos com pouca multa, etc., não consegue pagar, às vezes, o salário em dia, etc., o jogador acaba estimulado a sair e ver oportunidade de mercado. O Corinthians é uma grande vitrine, e aí você vê times mais estáveis, como o Cruzeiro, que tá com o mesmo técnico há mais de 2 anos aí, do ano passado para esse ano não teve grandes desfalques, né?
Então, assim, é isso, assim, esses desmanches acontecem, a diretoria não consegue evitar, não é que não tenta evitar, eu acho que tenta. Eu acho que tenta. E aí, uma vez que acontece, é isso, no meio do ano tem que sair procurando quem tá livre no mercado. E aí, enfim, o Avelar, o Jonatas, o Douglas, etc., são pessoas que estão livre no mercado. Eu acho que a gente tem até que tomar um certo cuidado em queimar demais esses caras, talvez o Avelar um pouco menos, mas ainda, mesmo ele, assim, porque chegando no meio do ano, com mudança de técnico, os outros times entrosados de outra forma, vai falar, todo mundo tem desfalque, todo mundo tem... Ok, mas eu tenho a impressão que o Corinthians teve mais do que os outros, e sem contar a troca de técnico. E se não tiver uma continuidade, não é uma chance para esses caras ano que vem podem render, na verdade, né? A gente vê outros times aí que no ano passado montaram super times que jogaram mal pra burro, e que hoje tem cara fazendo gol o tempo todo ali na frente, né? O líder do campeonato tem um cara assim, quando entrou, tava queimadaço e agora tá aí, rendendo, fazendo coisa, enfim. A diretoria tem culpa, é verdade, mas também eu acho que os jogadores e as saídas foram importantes. Eu acho que mais do que as chegadas, elas vieram de forma emergencial, né? E aí tem um pouco isso, a oportunidade que apareceu no mercado. Poderia ficar sem, talvez? Poderia, mas talvez a gente estivesse aqui cobrando... Pô, por que não contrata o jogador? Por que não contrata o jogador? E por outro lado, supõe que depois desse ano dispensa o Jonatas, dispensa o Avelar, etc. E aí o Jonatas vai jogar, sei lá, no Curitiba ano que vem e é artilheiro do campeonato. Vão ficar falando, olha só, não deram chance pro cara. É a mesma coisa, assim, a gente vê isso no Corinthians, não tem como você acertar no Corinthians muitas vezes, né? Não, chance por chance eu concordo que ele teve, eu nem acho que foi por falta de chance ou alguma coisa do mas gênero. A questão é isso, quando você coloca o cara no meio do ano, com um time que não tá acostumado a jogar com centroavante, jogou o ano inteiro sem centroavante, até a metade do ano, né? E aí, de repente, põe o cara ali, tem que se acostumar com isso, tava com o Roger antes, agora... Não tô falando, ele é bom, ele não é, não tô entrando nesse mérito, eu estou falando que não dá pra julgar tanto cara só por isso. E aí a gente vai queimar uma série de... Todos esses caras que entraram aí tem essa mesma situação, entraram agora. E acho que essa é uma questão, quer dizer, se tivesse dinheiro em caixa, ou puder, vamos queimar todo mundo, vai todo mundo embora, vamos contratar um time todo novo. Não é o caso, né? A gente vai ter que contar com algum desses jogadores no ano que vem, com certeza. Talvez o Jonatas não seja o titular, talvez a gente consiga contratar um artilheiro, quem sabe, tomara, ou talvez ele seja um artilheiro no ano que vem, não sei. Talvez. Mas a gente vai precisar desses jogadores. Queimar todo mundo assim, quer dizer, o Edson, corneteiro aqui, que às vezes participa, ele já queimou todo mundo, falou, fica só o Cássio e o Fagner, o resto vai todo mundo embora e tal. E aí, vai contratar quem? Vai subir todo mundo do sub-20 e tal? Aí você vai lembrar, ano passado o Jadson tava nessa lista dos queimados, né? Ele tava jogando mal no final do ano, no segundo turno, etc. Porque ele chegou... Perdeu a posição. Perdeu a posição, etc. Ele estaria queimado aí. Não, cara, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Traz assim, faz uma seleção, quem tá lá dentro faz essa avaliação técnica, etc. E faz uma seleção para no começo do ano avaliar ali na pré-temporada, mas traz esses caras para pré-temporada, acho importante passar por esse processo e aí definir. Depois a gente vê o que acontece, mas realmente, assim, hoje o Corinthians está pagando o erro dessa falta de planejamento, desses desmanches. Por que não tinha um time forte na final da Copa do Brasil? E a gente, dando graças a Deus, conseguiu de alguma forma milagrosa passar pelo time do Flamengo, que é muito melhor do que o nosso também, assim, por elenco. Sim. E, conseguiu passar por esse time, na raça. Por isso que a gente acreditou que com o Cruzeiro dava. E dava. Um VAR pra lá, um VAR pra cá, a gente estaria, de repente, nos pênaltis ali, vai saber. Gente, assim, era nítido que o Corinthians não tinha a condição de passar do Cruzeiro, enfim, de ser campeão. Talvez mesmo com o VAR, enfim, que seja, mas o Corinthians não tinha a qualidade para superar o Cruzeiro. Vamos ser sinceros que se o Corinthians ganhasse do Cruzeiro, ia dar a coisa, o milagre, né, o que nem aconteceu com o Flamengo e tal, ia dar o inverso da justiça do futebol, por tudo que o Cruzeiro fez no campeonato e por tudo que o Corinthians fez no campeonato. O desempenho não seria igual ao resultado, né? Sim, exato. E aí, eu até concordo em alguns pontos do que vocês falaram, mas o que eu queria me apegar ao que você falou, que é o que eu tava cobrando da diretoria, que é a falta de planejamento. Então, por exemplo, o Avelar, eu nem acho que o Avelar seja tão ruim assim, tá? Na minha visão. Acho que, por exemplo, se ele pega uma pré-temporada, desde o começo do ano, talvez seria um cara que estaria melhor hoje. Que aí é o ponto que me apego, do cara ter vindo no meio da temporada, não ter se adaptado e coisas do gênero. A questão do Jonatas que eu bati, é que, o cara veio lesionado, ficou muito tempo lesionado, mas é uma tentativa e tal.
Aí, por exemplo, jogou na quarta-feira agora. Na minha visão, até aqui, ele não tinha feito nada, teoricamente, que justificasse uma escalação de titular. Mas aí não é diretoria. O Ventura não é diretoria, concordo. Eu acho um combo. Eu concordo com a sua crítica de falar por que o Jonatas foi escalado. Eu não entendi, acho que ninguém entendeu, acho que nem o Ventura entendeu direito. Não, é que o começo da conversa até que a gente falou, o técnico vai ficar até o final. Acho que vai ficar até o final, concordo. Acho que realmente a escalação dele não tem a ver com a diretoria. Mas eu acho que tem que ficar. Eu também acho. Também não justifica. A minha crítica ao Ventura... A não ser que a coisa desande muito, mas assim... A minha crítica ao Ventura, que eu enxergo pelo menos, até com relação à quarta-feira, é que eu vi uma entrevista dele falando que ele não tinha treinado absolutamente nada dessa formação com o Jonatas, por exemplo. Acho que, por exemplo, o Sheik, apesar dele ter vacilado na Libertadores e tal, tem uma lógica, uma justificativa talvez de colocá-lo no momento de decisão, cara experiente, pega fogo no jogo e tal. Mas o Jonatas não teve justificativa nenhuma pra colocá-lo ali. Então acho que ele arriscou muito, ser uma final, arriscou muito sem necessidade. Jogar com um a menos, né, cara? O cara não faz nada. Não teve lógica, não teve menor eu acho até que é pior do que jogar com um a menos. Se jogar jogando com 10, jogava melhor que jogar com ele na frente. Eu acho que a lógica, cara, numa final, por exemplo, como essa... Ele vira um zagueiro a mais. Exatamente. Eu até acho que, por exemplo, se você for questionar ali, o Pedrinho talvez não deveria ser titular, pega fogo no segundo tempo e tal, tudo bem, tem uma coerência. Mas sei lá, o Jonatas não, me bota o Vital lá pra jogar, alguma coisa assim. Fazendo o advogado do Ventura aqui, eu entendo a opinião de vocês e eu concordo com vocês, mas eu também acho que o Corinthians vinha passando por um momento bem ruim ofensivamente. Claro, o Jonatas não é a solução, mas era a solução que talvez ele tivesse ali disponível para disputar a final da Copa do Brasil. Ele tirou os jogadores que estavam mal, entre eles o Vital, o Cleison e o Douglas, né? Foram os jogadores que ele tirou da equipe. Sacou para colocar o Sheik e o Jonas. Eu acho que ele tinha que tentar alguma coisa diferente. E essa questão de não ter treinado, quer dizer, o Jonas jogou com o Sheik um jogo anterior. Não foi bem, é verdade. Não foi esse jogo que a gente falou, nossa, agora o Jonas tem que ser o titular. Ele não teve nenhum jogo assim. Essa é uma parte porque eu lembrei que o Jonas tinha jogado o jogo anterior. Mas ele não jogou bem o jogo anterior. Claro, não jogou nada. Bem, jogou bem. Não acertou um passo, uma cabeçada, nada. Eu acho que ele tentou criar ali uma maneira diferente do Corinthians jogar e nisso o time crescer. A presença do Sheik, eu acho que vai muito mais por isso, porque o Sheik traz um pouco essa raça, essa vontade. A qualidade técnica ele não tem mais, eu não vejo o Sheik finalizando tão bem, nem passando tão bem para garantir a posição ali. Mas na vontade ele tá ganhando a posição e até novamente foi titular hoje, né? E eu acho que, até aproveitando o que você tá falando, eu acho que falta um pouco isso, e aproveitando que você já falou, falta um pouco isso nesse time do Corinthians. Esse sangue, por exemplo, que o Sheik entrou, sem nervosismo. Sim. O sangue que o Sheik entrou é o que falta no Corinthians, cara. Porque o Sheik, eu achei que foi uma das melhores partidas dele depois da volta do Corinthians. Jogou pra caralho. Jogou demais. Foi a melhor. Foi a melhor. Acho que foi a melhor. Então, cara, eu acho que falta isso. Falta esse poder de decisão no time do Corinthians, cara. Eu vejo a presença do Sheik no time titular e até defendo isso em parte, mas eu faço muitas críticas ao Sheik. Eu acho que o Sheik não é o jogador para ser titular no Corinthians. O problema é que não tem. Os outros estão piores. Exato. Os outros estão piores. Sem dúvida. O Cleison, que é mais novo, e o nesse Vital, jogo que é mais fazia novo, sentido, eles estão piores. Né? É um cara experiente, sangue no zóio, raçudo, assim. A gente sabe o que ele pode trazer e o que ele não pode trazer. Você não espera que ele vá lá e faça 2 gols como foi na final da Libertadores tempos atrás. Mas você acha que ele vai fazer aquilo, vai trazer o time pra frente, vai tentar gerar alguma jogada. Acho que isso foi bacana, enfim. E tem gente comentando aí no nosso live, vamos passar no Google dos comentários. Acabei, Luiz Santos também mandando um salve aí, falando que... depois só pro treinador que não tem culpa. Com esse time tá difícil mesmo, cara. Eu acho que o Ventura tem parte da culpa, ele não tem a maior culpa, Exato. Mas ele tem alguma culpa também. Eu acho que o time vinha numa crescente, a gente viu uma diferença do Loss pra ele, essa diferença foi positiva, mas o time nos últimos jogos caiu de novo, né? Entrou no modo Loss de jogar a bola e ele não tá conseguindo fazer esse time jogar mais. Eu não sei se esse é um problema do treinador ou se é um problema do elenco. E a gente, em algum momento, chegou até a achar que ele tinha encontrado uma equipe ideal ali, né? E agora a gente vê que ele tá novamente treinando, colocando novos jogadores a cada partida, e não é porque o cara tá fora ou não, mas por opção dele, né? Hoje, novamente, entrou com uma equipe diferente, colocou o Pedrinho no time titular. Então ele ainda tá encontrando a equipe.
E talvez já tivesse que ter encontrado, enfim, mas aí os jogadores também não responderam à altura pra gente ter essa certeza. Mas você vê que no que você fala, você vê que os assuntos estão linkados, e aí é por isso que eu volto na questão da diretoria que eu tava falando, que realmente eu acho que tem que tomar cuidado pra não queimar, obviamente, e nesse ponto eu concordo com vocês. Mas o ponto que eu me apego é que, assim, é muita tentativa, é muita... tentou com o Loss. Porra, o Loss provou que não tinha a menor condição de ser treinador. Será que a gente aqui... Nós somos meros torcedores, a gente não tem obrigação de ver se o cara tá bem ou não pra assumir. Mas os caras estão lá convivendo dia a dia com eles. Pô, será que não dava pra ter visto que não tinha condição? Será que não dava pra ter trazido um Jair Ventura, ou seja lá quem fosse antes? Então é nesse ponto que me apego da diretoria, que é a falta de planejamento. Pô, sabe, tem coisas ali que não precisa enxergar antes, cara. A diretoria tem boa parte da culpa na montagem do elenco. Infelizmente, na parte de treinador, eu acho que a gente não pode culpar tanto a diretoria, porque a saída do Carille foi uma surpresa para todo mundo, até para a diretoria. E aí, o planejamento da diretoria era o Loss assumir depois que uma eventual saída do Carille, o Loss que fez uma boa, enfim, teve uma boa passagem nas equipes de base, né, do Corinthians, e é muito bem visto ali pela diretoria, e tinha sido colocado como auxiliar do Carille até para isso. Uma eventual saída do Carille no futuro e tal, a gente sabe que ele não vai ser eterno aqui, sobe o Loss. A diretoria meio que cumpriu esse planejamento. Talvez já tivesse até a palavra. Mas não é um erro de planejamento? Botar o Loss, enxergar o Loss com essa competência, essa capacidade depois de assumir. dos fatos, sim, mas antes... Depois, mas isso eu tô falando, a gente não aqui foi um não erro tinha de como saber. planejamento, porque a diretoria não planejava que ele assumisse... Não é assim, Loss, você vai assumir no meio do ano. Porque ninguém sabia que o Carille ia sair. Todo mundo achou que o Carille ia continuar. O Carille tinha recebido propostas muito boas. Ele até dá entrevistas várias vezes agora, dizendo que tinha recebido propostas melhores do que essa, tinha recusado. Só que causar também. E aí a diretoria falou, bom, ele recebeu essa proposta gigantesca, não aceitou, a gente tá meio seguro. Infelizmente, aconteceu alguma coisa ali no bastidor que ninguém sabe o que foi, nem o Carille fala o que é claramente. Ele aceitou uma proposta menor, de um time menor e foi. Aí a diretoria se viu naquela calça curta. Bom, o plano era colocar esse cara aqui, vamos ver se dá certo. Não deu certo, aí agora tiveram que ir atrás de mais um outro treinador, né? Até acho que tem coerência que você tá falando aqui, eu não consigo enxergar como a diretoria postou todas as fichas assim no Loss, mesmo até ainda fico pensando, essa questão do Carille, por exemplo, ter sido surpresa, não sei se foi tanta surpresa assim, já tava se cogitando muito, de novo, o bastidor, o negócio ali já tava fervilhando, a gente não sabe o que aconteceu de fato. Então não sei se foi tanta surpresa assim pra diretoria ter sido pegar tão de calça curta a ponto de apostar todas as fichas no Loss. Acho que tem coerência o que você tá falando, mas ainda fica uma pulga atrás da orelha de, pô, será que não dava pra ter resolvido antes? Mas assim, eu acho que se o Corinthians tivesse perdido o Carille, como perdeu, mas tivesse conseguido segurar o Balbuena, o Sid Clay e o Rodriguinho, acho que o Corinthians seria campeão da Copa do Brasil, segurando esses três jogadores. Eu nem falo do Maicon, que o Maicon já estava vendido há mais tempo, a gente já sabia que ele ia sair, né? Sim. Mas se o Corinthians tivesse conseguido segurar esses três jogadores, que eram a espinha dorsal, e eu espero que o Rodriguinho se recuperasse, né? Porque depois da não convocação para a Copa, o Rodriguinho também caiu bastante. Mas eu acho que o Corinthians e o Rodriguinho tem um histórico de crescer em partidas decisivas. Esse ano, aliás, se não fosse ele, a gente não teria conquistado esse campeonato. Com certeza. Eu acho que o Corinthians teria mais chances da Copa do Brasil. Mas tem mais gente comentando aí? O Robson Oliveira perguntando se a diferença para a zona do rebaixamento é preocupante. Cara, olha, na verdade não. Né? Apesar desse empate bizarro de hoje, que a gente tomou o gol, né? A gente estava a 4 pontos da zona de rebaixamento e agora a gente tá a 5. Então a gente conseguiu ficar um pouquinho mais assim, a gente poderia estar a 7 pontos. Eu espero muito não estar enganado, mas eu não acho que a gente vai cair, cara. Eu acho que vai ficar nesse banho-maria aí, ganha um joguinho aqui de 1x0, perde um. Acho que esse jogo tinha uma característica diferente, assim, porque o Corinthians acabou de perder uma final assim, de muita intensidade no meio de semana, teve que viajar pra Bahia pra jogar esse jogo, então foi um pouquinho diferente. Aceitável, um empate agora aceitável. Viajar pra Bahia não é nenhum sacrifício, mano, eu vou agora se precisar. E jogo hoje à noite ainda. Me leva junto. Cara, mas agora tem uma semana até o próximo jogo, né? Nesse meio de semana não tem. Tem uma semana até o próximo jogo. Então dá pra dar uma respirada, dá pra recuperar a galera fisicamente e tal.
O que me E colocar a cabeça do time no lugar. colocar né? a cabeça do time no lugar. Eu achei que ia falar hoje o time começou com a cabeça na final ainda. Começou meio Isso, devagar, meio começou triste, devagar né? e depois também ficou muito tenso durante o jogo. É um jogo Sim. contra o Vitória, assim, não tinha que ficar tenso. Ficou tenso, tomou cartão amarelo a rodo, e isso depois desfalca o time em outros jogos. É muito problemático. E a gente vai ter desfalques já no próximo jogo. Enfim. O Cleison tomou amarelo por causa disso, né? Cleison, Por reclamação. o Roger, sim. Alguns desfalques são bons, né, velho? Isso aí são ganhos que vocês estão falando. Apesar que o Roger foi o primeiro atacante a fazer gol, o primeiro atacante do Corinthians a fazer gol em, Depois de não sei lá, quanto tempo, em né? meses, sei lá. Não, e recentemente eu tinha visto uma comparação falando que nessa mesma rodada o Corinthians estava com o mesmo número de pontos do que em 2007, quando foi rebaixado. Só que e aí tinha tabelinhas lá dos anos, tal, não sei o quê. Só que naquele ano, com esse mesmo número de pontos, mesmo número de rodadas, a gente já estava na primeira vaga do rebaixamento. Era não dá pra outra comparar, Não, circunstância. e esse ano, cara, tem uma renca de time podre ali atrás, mais podre que a gente ainda. né? Consegue, né? Que tá pior que a gente. Então acho que a gente não é que a gente não vai cair, porque o time tá mais ou menos. Não, a gente não vai cair porque tem gente pior que a gente. Não, eu acho que conseguiu ficar ruim, a não, gente- tem Mas muita eu gente acho que ruim. o elenco, por pior que seja, não é um é elenco pra cair. Não é um exato. elenco pra cair. não, eu ia falar mais ou menos isso Pode- agora, que eu pode acho... não ser, mas tá com o mesmo desempenho de. É. O desempenho não, tá é que o igual. ponto que eu ia Não, levantar- mas até passou o último mês ignorando o brasileiro praticamente. não. né? Então, No eu ano sei. melhor, o risco era mais evidente, era mais claro, né? É que eu acho que a Eu gente tem que ser um pouquinho Eu acho que essa sincero também. informação que o Gibson deu é interessante. Quer dizer, o Corinthians estava a 4 pontos na zona de rebaixamento, agora está a 5. O empate, se a gente pegasse, olhar, um empate fora de casa contra o Vitória, um time que também está muito próximo da zona, um adversário direto e tal, não é um mau resultado, considerando que estava jogando fora de casa. É pior pro Vitória do que pro Corinthians. Exatamente. E o Corinthians tem um desempenho muito ruim fora de casa. Então, conseguir um ponto fora de casa tá. Pra esse Corinthians desse ano, tá o que bom. dói é tomar um gol aos 40. Claro, claro. Isso é... Olhando o jogo, a gente sabia que exatamente. tinha. panorama. Não, Tínhamos são- a vitória. São duas Claro, dores, né? é. Primeiro, você comemorar um gol do Roger. Você que tava xingando o cara todo momento, de repente ele faz um gol e você fala, puta que pariu, esse filho da puta fez gol. Não podia ser o Vital É, fazendo Mas o gol, pior é que porra. no live pós-jogo eu tava Não comentando podia alguém com o fazer Gui. um gol contra, alguma coisa assim, não. No Aí live, os caras- no live pós-jogo, quando eu tava comentando com o Gui, teve 3 momentos distintos na mesma jogada. É. Né? Quando eu vi o lançamento e eu vi ele entrar na diagonal, eu falei, caralho, estão fazendo o facão, vai entrar. Aí o segundo pensamento foi, não, é o Roger. Tipo, perdemos o gol. O segundo pensamento foi, gol? Peraí, foi gol mesmo? Incredulidade, assim. É. Foram 3 emoções em meio segundo, assim. Cara, Tipo, olha que legal. Não, é o Roger. Eu acho Hã? que, sobre tudo que a gente tá falando aqui, eu acho que a gente tem que ser sincero. Antes de não ganhar a Copa do Brasil, a gente já falava, cara, o brasileiro, é óbvio que o Corinthians não vai ser campeão, é óbvio que vai ser muito difícil chegar na Libertadores, vai ficar naquela zona intermediária. Agora O sim. tiro era a Copa do Brasil. Agora sim, agora já acabou a Copa do Brasil, vai ficar nessa Pôs as fichas. região Independentemente ali. do resultado da Copa do Brasil, o resto do campeonato, o resto do ano pro Corinthians era não ser rebaixado. Era não ser É, rebaixado, sem já dúvida. era previsto Então, agora isso, cara. é isso. Muita gente falando do Léo Santos, falando que o Léo Santos tá mal nesses últimos jogos aí. Falando até palavras de baixo calão pra ele, tadinho. Mas concordo que ele não jogou bem esses últimos 2 jogos aí. Não jogou bem. Ele teve uma falha decisiva, né, no jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que a falha foi conjunta, mas ele talvez tenha a maior porcentagem da falha. O passe do Romero pra ele também foi uma coisa horrível. Eu acho que E eu o acho passe que o- foi. Eu acho que o Léo Santos, ele sabe dominar a bola, ele sabe tocar a bola, e ele confiou demais no futebol dele. Falou, eu vou Eu dominar acho. essa bola e vou Eu sair acho. jogando. Eu acho. Acabou se perdendo ali, e aí a gente acabou... Mas, e depois teve outra falha, né? Que a primeira finalização foi na trave, a bola voltou, passou pela área inteira do Corinthians para até achar O Robbie. o jogador do Cruzeiro para fazer o gol. O Arrascaeta. Sem né? marcação Não, marcação o nenhuma. Ah, tá falando do fez- primeiro é, gol. no Ah, tá. primeiro No primeiro gol. Então, foram uma série de falhas ali. O Léo Santos talvez seja o maior contribuidor para essa falha. Mas eu acho que o garoto tem futuro. Eu acho que ele é bom de bola. Eu acho que sim. Dá acho pra que jogar. E hoje eu acho que ele sentiu um pouco essa falha. Eu acho que eu senti ele muito sim. inseguro. E esse gol que a gente tomou no segundo tempo, lá nos acréscimos do Falha segundo dele. tempo, também Também teve uma foi. falha Falha dele, dele. também foi. Que o lateral esquerdo do Vitória cabeceou pro Neilton, era a marcação Sim. dele. Era a marcação Mas dele. uma os caras coisa brincaram bizarra de que eu- altinha ali dentro da área que eu do comentei Corinthians, com o Gui no live do pós-jogo foi que, cara, toda a bola aérea na área do Corinthians, o time não sobe, cara. É impressionante como todo mundo sobe sozinho, cara. Quando o jogador do Corinthians pula, ele dá aquele pulinho de 3, só pra dizer que... É? Só pra...
Cara, sobe, cara. Vai cabecear com o cara. E a galera não sobe, é impressionante. Essas coisas o que eu acho Nivaldo que... Fernandes tá chutando o balde aqui. Tá falando que essa é a pior zaga da história do Corinthians, consegue ser pior do que Zelão e Fábio Ferreira. Não Calma, acho, velho. Calma aí, Não é bem assim, aí. velho. Faz assim, vamos comparar atrás do Zelão e o Fábio Ferreira de volta, você vai ver se é melhor ou não. Não é. Não é pior Não que é, Zelão velho. e Fábio Ferreira. Não é assim. O Léo Santos, ele realmente é um zagueiro muito técnico. Ele já provou isso, já. Por isso que a gente Demonstrou, também já demonstrou várias vezes. Inclusive, a zaga reserva é melhor que Zelão e Fábio Ferreira. Se colocar lá Pedro Henrique e o Marlon, já tá melhor. Sim. Falando de quarta-feira, cara, eu acho assim, a culpa do Romero, na minha visão, foi até muito menor do que a do Léo Santos, porque assim, ele errou um passe de forma bizonha. Só que assim, numa experiência, cara, o passe dele ali, o Léo Santos não conseguiu pegar, cara, sai pra lateral, um abraço, entendeu? Exatamente, Ele foi exatamente. extremamente Deixa a ingênuo bola no que ele sair, tentou fazer Deixa ali. a bola sair. Deixa a bola sair, E tava a no ponta meio do Romero campo. ainda, ó. Olha aqui, dá uma bronca no Exato. Romero. Ele tava no meio do campo, cara. É. Deixa a bola sair, dá o esporro no Romero e volta pra zaga. Posso falar uma coisa? O Marcelo Paiva fez um comentário aqui sensacional que eu Tô pensei vendo, nisso tô essa vendo. semana. Bomba, 2001, fomos vice na Copa do Brasil, ano seguinte, 2002, fomos campeões. 2008, fomos vice e no ano seguinte, 2009, fomos campeões. 2018, fomos vice da Copa do Brasil, 2019 seremos campeões da Copa do Brasil e Tri Paulista. Cara, eu pensei exatamente isso, eu lembrei dessa ordem, 2001, 2002, 2008, 2009. Vamos ver, né? Não se o Quem Gibson sabe? puder evitar. Eu acho que tem o título 95 aí que talvez fure essa... Não, tô falando dos últimos, né? Não, vamos pensar positivo. Mas sempre que foi vice, no ano seguinte voltou, né? Sim. Conseguiu buscar. no Vamos ano ver, vamos ver. Não, vamos ver. E que o prêmio seja maior ainda, né? O Lucimar Fernandes falou aqui, ó. 2006, quase caímos. 2007, caímos. Superstição nem sempre é bom. Pode tomar verdade, cuidado. tem razão. É que eu tô tentando ver o copo metade cheio, né, velho? Vamos seguir aqui na madeira. Porque... Não vamos lembrar de coisa ruim, não. É. Já basta Zelão e Fábio Ferreira que lembraram aqui. Lembraram aqui. O próximo jogo do Corinthians é no sábado, contra o Bahia, em Itaquera, em casa, 7 da noite. E aí a gente tem que realmente... É o jogo que o jogo pra precisa 3 pontos, cara. ganhar os 3 pontos. Com em confiança, casa. com respeito. Exatamente. O Corinthians conquistou a maior parte dos pontos nesse campeonato em casa e tem que ganhar 3 Tem pontos. que ganhar e aproveita e já assina lá o menino, o meia lá do Bahia também. Zé. O Zé Rafael lá. É. Aproveita já que tá aí e já fala, meu, é só Mas assinar ele isso não tava aqui. com o acordo lá com o Palmeiras? Não, assim? Ah, Não. sei lá. A cor, não importa, que assina um contrato com a gente já, caramba. Enfim, Todo mundo tem acordo com o Palmeiras. é aquele jogo que o Corinthians precisa ganhar até para voltar a ter confiança. E como o Fábio bem disse aqui, vai ter a semana inteira para treinar, para armar. O Ventura vai ter esses desfalques, né, do Roger e do Cleison. Puta Mas merda. acho que ele O consegue. Bahia vai estar desfalcado, né? Eu acho que ele consegue armar uma equipe aí pra gente fazer uma boa partida e retomar a nossa confiança. Não é isso, Gibson? É isso, mas ó, tinha uma pergunta que pinta aqui, a Amanda Job mandou. Só uma pergunta, se o time tivesse ganho a Copa do Brasil, a conversa seria a mesma? Não. A gente Cara, estaria eu muito acho mais que não. feliz. Eu acho que eu não. acho- Eu eu vou acho- te falar que não no sentido assim, puto, o time foi raçudo, meu. Fez uma façanha de ter ganhado a Copa do Brasil. Não, mas eu Legal. acho que... Mas ia supõe continuar com o que mesmo ganha time a da Copa Copa do do Brasil. Brasil. o problema é o Passa mesmo. pelo mesmo jogo que passou com Vitória hoje. A gente ia estar olhando pra esse jogo pensando, olha, Precisamos- o time deu uma bambeada aí, mas, pô, ganhou a Copa do Brasil, um time raçudo. Exato. Hoje a gente tá vendo um time Não, que... mas a gente sabe que o time é ruim. Ele pode estar raçudo. Que nem ele fez contra o Flamengo no segundo jogo e tal. Sim, mas seria um time ruim e vitorioso. E a gente tá vendo um time É. ruim que não tá É, conseguindo... eu não sei, cara. resultado. Eu acho que o time... Não, ele só teria um pouco mais de dinheiro no caixa, mas... Não, eu acho que a gente concordo seria- com você. Todo mundo aqui ia estar muito mais feliz, a gente ia ter mais dinheiro no caixa, mas as críticas para a diretoria eu acho que seriam as mesmas. Nesse sentido, eu acho que as críticas iam se manter. Mas a gente não estaria falando exatamente as mesmas coisas. Claro, a derrota enfim, Foi tem sentida. um peso. É. Tem Não, um peso. E expôs, né? Foi como a gente começou falando disso ali. Expôs o que o Corinthians é. Porque a Exatamente. gente já sabia o que o Corinthians era, mas a gente achava É. que o Corinthians podia de alguma forma mostrar uma cara diferente. Não mostrou, expôs o que o Corinthians é. E aqui vale o parênteses de a gente lembrar a presença da torcida, né? Como a torcida apoiou esse time do início ao fim, encheu 2 treinos livres, encheu o estádio quantas vezes foi necessário para empurrar esse time e forçar esse time. Eu acho que sem a força da torcida, esse time não teria ido tão longe. Ah, É, com certeza. Eu acho que com a certeza. torcida foi importantíssima para a gente conseguir esse vice-campeonato nesse momento.
O que por si só já trouxe uma grana boa pro Corinthians também. Sim, sim. Já que o assunto foi grana aí. E Fábio, você quer falar das meninas? Opa, as meninas ganharam ontem a primeira partida da final do Brasileirão aí, do Brasileirão Feminino, contra o Rio Preto. Ganhou de 1-0, um golzinho no final do primeiro tempo. E foi o jogo lá, na casa dela. O primeiro jogo foi lá em Rio Preto. Gol da Adriana, que tem feito muitos gols esse ano aí. Então, um bom resultado aí. O Corinthians que perdeu a final do Paulista pro Santos, tomando um resultado ruim no primeiro jogo. Ganhou a semifinal do Flamengo no Brasileiro, também com um resultado ruim no primeiro jogo. Então, no segundo jogo, costuma ir bem no segundo jogo em casa, né? Então, acho que tem tudo aí para conquistar o Brasileiro aí e sair com o caneco esse ano. Independentemente disso, já é uma campanha histórica sensacional aí do time, né? O Elvis está perguntando, se o Corinthians cair para a Série B, não vai cair, Elvis, mas vamos fazer esse exercício mesmo assim. Se o Corinthians cair para a Série B, vai ser uma tragédia total? Porque aí não consegue pagar o estádio mesmo, né? Eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra. Na verdade, quando o Corinthians caiu para a Série B, lotou o estádio do mesmo jeito. Então, a renda com o estádio, que é o que compõe o fundo pro estádio ali, acho que vai se manter de alguma forma. Eu acho que o ingresso talvez tenha que se baratear um pouco e isso realmente vai fazer uma diferença. Mas, enfim, também não acho que uma coisa esteja tão ligada à outra assim, dessa maneira. E quem sabe assim aceitam um patrocínio master que pague um pouco menos, né? Porque, na verdade, nem na Série A, enchendo o estádio todo o jogo, pagou o estádio assim. Não. Sim. A conta também não tá fechando desse jeito. Então não é ir pra Série B que vai prejudicar tanto assim. Tem que vender o nome da câmera, tem que vender esse naming rights logo, vende aí pra qualquer coisa que tem aí, cara. Tem outros meios de ganhar dinheiro. Pro dogão do José ali da esquina, vende aí naming rights. O patrocínio massa da câmera já paga, cara, para o estádio, bicho. É só arrumar patrocínio massa. Ajuda, né? É que eles martelam ainda em cima do valor, né? Enquanto não pensar num valor aceitável, vai ficar nessa de negociar e não fechar, né? Bem, amigos da Irmandade Corintiana, chegou o momento da gente encerrar este podcast hoje. Longo, hein? E a gente vai lembrar agora as nossas redes sociais. Vamos brincar aqui, cada um lembra uma. Eu vou começar lembrando o Spotify, que nós estreamos no Spotify. Você que tem o aplicativo e tal, procura a Irmandade lá que você vai encontrar e vai poder escutar o nosso podcast. Essa é fácil de lembrar, porque é a mais recente, a mais nova. Por isso que eu escolhi. Agora vai, Gilson. Então vamos lá, depois do Spotify tem a irmã que é o iTunes. O iTunes. Boa. O iTunes. Eu vou lembrar do Instagram, onde a gente posta fotos, comentários e às vezes alguns vídeos lá também, né? Certo. Eu vou no Twitter, que é a única que não é Irmandade Corintiana, é Irmandade Timão. Foi numa difícil. Eu vou lá, nós que estamos live agora, o nosso Facebook. Estamos live todo domingo, às 8 da noite, o nosso podcast aqui. Eu vou deixar mais difícil pro final. Eu vou falar do YouTube e eu vou deixar mais difícil pro final ver quem lembra. O SoundCloud, pô. Claro. Onde a gente sempre posta o áudio aí, pô, dos nossos podcasts, etc. E que nos ajuda também a manter o áudio nos outros podcasts. Aí, foram também, 7, né? certinho. Então não, é isso. 2, 3, 4, não, tá certo. Tá certo. O Icarão foi beneficiado. Lembrando que em todas as áreas da Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, só no Twitter que é Irmandade Timão. Só pra não ficar em desvantagem, tem o nosso e-mail, irmandadecorintiana@outlook.com. Em breve entraremos em mais redes sociais ainda, em outros canais e tudo mais. É isso aí, amigos. Ficamos por aqui. Vai, Corinthians! E boa semana, vai, Corinthians!